novidades aqui do Congresso Europeu de Cardiologia. Vê só, o que é que eu faço com o paciente que colocou stent farmacológico em relação à dupla antiagregação? O que é que as diretrizes dizem hoje em dia? Se você colocou um stent farmacológico em um paciente com síndrome coronariana aguda, você vai usar a dupla antiagregação durante 12 meses e se esse paciente for de alto risco de sangramento, você pode encurtar para 6 meses. Já se for um paciente que colocou stent farmacológico e tem uma DAC crônica, foi um procedimento eletivo, você vai usar 6 meses de dupla antiagregação e se o paciente for de alto risco de sangramento, você pode encurtar para 3 meses. Isso é o que dizem os guidelines, por exemplo, da SBC de 2019. Mas, às vezes a gente pega esses pacientes na prática e o paciente tem alto risco de sangramento, sei lá, porque usa corticoide para uma doença reumatológica ou já teve sangramento no último ano, hemorragia digestiva alta, 6 meses atrás, enfim. E aí fica aquela, rapaz, será que não dava para encurtar mais ainda esse tempo de dupla antiagregação? Isso foi o que foi estudado no estudo apresentado hoje e publicado no New England, o Master DEPT. O que é que eles viram? Mais de 4.000 pacientes. Os pacientes eram considerados de alto risco de sangramento por vários critérios, uso de corticoide, uso de anticoagulante crônico, uso de anti-inflamatório, sangramento no último ano, vários critérios. E eles tinham colocado stent farmacológico, certo? Ok. O que é que acontecia? O grupo do tratamento usual usava a dupla antiagregação por pelo menos 6 meses ou durante 3 meses nos pacientes que estavam usando anticoagulantes, Ou seja, esses pacientes que estavam usando anticoagulantes, que era um terço dos casos, ficavam com terapia tripla, anticoagulante e dupla antiagregação plaquetária durante 3 meses. Já o grupo intensivo, precoce, usava 1 mês só de dupla antiagregação e prio. Depois continuava com um antiagregante só. O que é que foi observado? Não houve aumento de risco isquêmico, porque poderia acontecer isso, suspender precocemente a dupla antiagregação, o paciente pode trombosar mais stent, pode ter mais infarto. Não foi visto isso. E, como era esperado, o grupo que suspendeu mais precocemente a dupla antiagregação sangrou menos. Ou seja, teve benefício de diminuir sangramento e não teve malefício de aumentar risco isquêmico. Tem alguns detalhes do estudo, algumas observações importantes. Então, por exemplo, no grupo tradicional que usava anticoagulante, a terapia tripla foi usada durante 3 meses, Esse trabalho ele começou a recrutar paciente em 2016. A gente ainda não tinha trials como Augustus, por exemplo, Então a gente sabe que esses pacientes hoje em dia que precisam stent e FA, por exemplo, que precisa anticoagular, a gente usa o período de terapia tripla bem mais curto, dias, no máximo 1 mês hoje em dia, não usa 3 meses, Então, mas tudo bem, não tinha como eles saberem quando eles desenharam o estudo, Além disso, o stent usado nesse estudo era um stent bem específico, era um stent de sirolimus, em que o polímero era biodegradável. Como é que é isso, Eduardo? Um stent farmacológico, como é que ele é? Ele tem a parte de metal e ele tem que ter a droga para inibir a proliferação neointimal, aquela coisa toda. Então, o sirolimus, por exemplo. Esse sirolimus, geralmente, ele fica ligado na parte de metal por uma matriz meio gelatinosa, que é o que a gente chama de polímero. Então, os stents farmacológicos é como se tivesse 3 tipos. A gente tem o com polímero, que esse polímero fica lá muito tempo. A gente tem o com polímero biodegradável, que é esse que teoricamente vai sumindo com o tempo. E a gente tem sem polímero, que é o stent biofreedom, sem conflito de interesse. Então, o trabalho, todos os pacientes que entraram nesse trabalho era com esse tipo especificamente de stent. Será que essa observação pode ser estendida para todos os outros tipos de stent? É difícil dizer, Não dá para dizer isso por esse trabalho. Então, tem essas questões, O uso de terapia tripla durante um tempo maior do que o se usa hoje em dia, o tipo de stent, específico, enfim. Mas, trabalho interessante e que agrega, informação nesse cenário tão complicado do paciente que está com stent farmacológico, que a gente fica com medo, obviamente, da trombose de stent, e que tem alto risco de sangramento. Fica ligado.